Bom dia, gente. Bom, estou aqui para gravar mais uma aula para vocês, né? Para a gente dar continuidade aí aos nossos conteúdos, tá? Continuando sobre a população da Europa, né? A Europa, população e demografia. Agora a gente vai estudar as características da Europa. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque aí para os anglo-saxônicos, os escandinavos, os eslavos, os germânicos e os latinos, né? Um dado importante é que a grande massa, né, a esmagadora maioria da população, ela é constituída de brancos. E é interessante isso, né? Apesar de termos aí alguns grupos negros, alguma minoria, mas a grande esmagadora população europeia, ela é branca. Aqui nesse mapa vocês podem observar a distribuição por grupos étnicos, tá? Eu tentei botar um outro mapa aí para vocês, mas só consegui esse mapa com palavras em inglês, então para mim fica até difícil de estar aí diferenciando para vocês, né? Mas aqui a gente vai ver os germânicos e eslavos, aqui os eslavos, os germânicos, aqui os puros germânicos, aqui os germânicos meio celta, né? Aqui nós vamos ter os germânicos romanos e aqui nós vamos ter os latinos. Então, dá uma distribuição boa. Aqui os celtas, né? A população europeia, principalmente parte ocidental, apresenta várias características. E essas características são interessantes por quê? Porque elas definem uma população. Então, a alta escolaridade, o elevado IDH, as taxas de natalidade, mortalidade, o elevado número de idosos, a baixa mortalidade infantil eleva a renda per capita e a intensa urbanização. Esses fatores proporcionaram à Europa um alto desenvolvimento econômico e social. Então, a Europa, ela é, eu vou dizer assim, evoluída a um nível top, né? Berço da civilização. Não é à toa, é por isso. Porque eles acabam tendo um alto desenvolvimento. Genericamente, a Europa é o continente que apresenta as menores taxas de crescimento natural e vegetativo, né? E demográfico, com vários países, vivenciando aí um decréscimo da população. Por que esse decréscimo? Porque esse crescimento vegetativo ele é, eu vou dizer assim, pequeno, muito pequeno, né? Elevando os países a um decréscimo muito grande. E a resposta a gente vai ver aí. Aqui tem um mapa, né, um gráfico, né, da projeção aí da pirâmide etária da Europa. Em 2005 ela se comportava assim. Há uma possibilidade que em 2050 esteja assim. E eu digo a vocês, há uma possibilidade, esse pode ser que exista, pode ser que não exista. Por quê? Porque tem N fatores aí para poder chegar a esse real concreto, né? É por isso que ele fala, é uma projeção. Por quê? Agora mesmo tivemos a pandemia, que elevou o número de mortes em todo o mundo. Então, geograficamente, depois da pandemia, há uma necessidade de estudos de censo mundial. Não é só questão local, Brasil, é uma questão mundial, né? Existe aí uma necessidade de estudos para se ver como vai se dar agora, depois da pandemia, um crescimento econômico, essa recessão, essas crises todas. Então, há uma necessidade de estudar tudo isso. Aqui, gente, nesse outro gráfico, vocês vão poder observar como foi a Europa o ano passado, né? O ano passado a gente observou que tivemos um estreitamento aqui, nessa base, depois um alargamento aqui, e depois estreitou de novo. Então, há uma grande massa aqui, ó, de adultos, né, para trabalhar. E é bom isso, mais aspas, porque esse pessoal trabalhando significa que essa galera aqui não vai estar aumentando. Então, a taxa de natalidade vai continuar reduzindo. E futuramente esse alargamento sobe naquela projeção, né? Esse alargamento subindo, isso aqui estreita mais ainda.
Essa condição é uma consequência do estágio avançado da transição demográfica advinda da urbanização e da industrialização antigas, né? Das elevadas taxas de escolarização e alfabetização, da forte presença da mulher no mercado e da universalização de acesso à informação e a métodos contraceptivos, que por sua vez influenciaram as baixas taxas de natalidade e fecundidade, ou seja, é consequência de um planejamento familiar, um planejamento econômico. As mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, então começaram a pensar, eu posso ter um filho, se eu tiver um filho eu vou ter como cuidar dessa criança, eu vou ter que pagar uma outra pessoa. Então veio aí N fatores que começaram a levar aí a essa transição demográfica. Entre todos os continentes, a Europa apresenta menor percentual de população jovem e a maior população idosa. Apresenta também uma expectativa de vida bastante elevada. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, né, a população europeia aumentou, pois a urbanização, as melhores condições de vida e de higiene, né, a questão de infraestrutura, saneamento básico, o avanço da medicina fizeram com que as taxas de mortalidade caíssem, ou seja, as pessoas passaram a viver mais e melhor, né? E aí houve um crescimento populacional de idosos e não de crianças. Aqui vocês podem observar nesse mapa, né? Aqui é a grande concentração populacional, nessa área aqui que a gente vai chamar ela de urbanizada, industrializada. Então o desenvolvimento humano aqui é intenso, né? E isso vai de N fatores. Depois da Primeira Guerra Mundial, quase todos os países europeus se desenvolveram uma política antinatalista, ou seja, não natalidade, com a propagação das ideias de Thomas Robert Malthus, né? Que pregava que o aumento da população seria inferior ao crescimento da produção de alimentos, o que geraria uma crise, né, de 1929. Porém, o que aconteceu nesse ano foi uma crise de abundância, ou seja, ele achava que ia ter muita gente e pouca comida, e por isso ele pregava a ideia da política antinatalista. Mas aí o que foi que aconteceu? Tinha muita comida e poucas pessoas. E isso aí não gerou a crise de 1929. Com o neonacionalismo, um grande número de pessoas imigrou para as colônias, ou seja, voltou para suas origens. Entre um exemplo aqui vai estar os Estados Unidos, que já foi colônia da Inglaterra. Então, muitos que estavam lá acabaram voltando para os Estados Unidos. A natalidade baixou devido aos avanços e à informação, o que iniciou uma transição demográfica, ou seja, uma diminuição do crescimento populacional. Que hoje, outro problema para a população europeia, que é o envelhecimento da população, ou seja, tem muito idoso lá. E a população idosa é uma população que economicamente não é mais ativa. E ela gera um custo entre higiene, alimentação, remédios, infraestrutura, sem contar nas aposentadorias que são pagas a elas. Então, essa população, ela de um certo modo acaba sendo um problema. Já depois da Segunda Guerra Mundial, outros países europeus desenvolveram a política de restrição à natalidade, ou seja, não tem natalidade, né? Adotaram medidas para reduzir a quantidade de filhos. A gente sabe que antes disso todos os casais, né, costumavam ter muitos filhos. Por quê? Porque boa parte estava no campo, então eles precisavam de muitos filhos para ajudar eles a trabalhar. Mas aí, com o advento da urbanização, da industrialização, reduziu-se a quantidade de filhos. Por quê? Porque é caro ter um filho. E para a população europeia, isso precisava ser revisto. Ao contrário do que se verificou no período da Revolução Industrial, né, que se precisava de muita gente para trabalhar, a Europa já enfrenta dificuldades decorrentes à crise que é de aumentar a população. Pelo contrário, né? Ou seja, não tem quem fique mais na Europa e que esteja apto a trabalhar. Não tem mais. Aqui a gente pode observar que boa parte da população europeia já é idosa, né?
No século XX, o acesso à informação, os métodos contraceptivos, a mulher no mercado de trabalho, a educação fizeram com que as taxas de natalidade baixassem ainda mais. Ou seja, já era baixo, já estava um problema, piorou, né? Com o declínio da população, a Europa vive um novo problema, que é o envelhecimento da população e a diminuição da população economicamente ativa, ou seja, não tem pessoas para trabalhar naquela área urbanizada, industrializada. E eles que é o berço da Revolução Industrial. Uma outra tendência é o alto custo de idoso para uma sociedade, né? Em termos de saúde, higiene e cuidados. Ele gera um custo. Esse problema está sendo revertido em incentivos à imigração, provido aí de países socialistas do leste europeu, que muitas vezes geram conflitos socialistas e étnicos. Vou fazer uma parada aqui, fazer um comentário. Essa semana, conversando com o Carlos no privado, né? Ele me fazendo perguntas sobre a aula, ele me questionou isso, né? Porque a Europa tinha esse incentivo de políticas de imigração e, ao mesmo tempo, tinha problemas com a imigração. E aí eu expliquei para ele. A questão é o seguinte, a Europa, ela quer que as pessoas migrem para lá para trabalhar. Trabalhar, gerar dinheiro, gerar lucro, gerar até renda para elas e pronto, ponto. Elas não querem que as pessoas migrem para lá e comecem a impor para a sociedade europeia, para a população europeia, costumes, hábitos, cultura, religião. Então, isso aí gera um conflito. Quando as pessoas começam a migrar e não só querer trabalhar, mas querer impor sua religiosidade, seus costumes, sua língua, então sua cultura, isso vai gerar um conflito. Principalmente essa galera aqui, ó. Ex-países socialistas, que são pessoas meio extremistas, né? Que eles têm ali uma cultura muito arraigada dentro deles e que eles não aceitam uma cultura diferente. Então eles, por não aceitar, também querem impor a própria cultura. E aí isso vai gerar conflitos sociais e étnicos. Os europeus afirmam que os países subdesenvolvidos devem controlar sua natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas. Eles temem que uma explosão demográfica dos subdesenvolvidos, né, possam invadir o seu território. E eu até lembro a vocês assim, as políticas, elas são bem interessantes. Na China, se você tem 2 filhos, você paga imposto por uma criança. No Brasil, quanto mais filhos você tem, mais Bolsa Família você ganha. Então, há uma diferença na cultura e nas suas políticas. E a Europa teme isso, né? Essa diferença entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Hoje, a população europeia jovem tende a suprir os padrões de educação, conhecimento e qualificação que hoje existe, fazendo da Europa um grande centro mundial. Muitos países, para controlar o déficit da Previdência, adotam medidas para aumentar a idade mínima para a aposentadoria, que é o mesmo caso do Brasil, né? Pessoas que antigamente se aposentavam com 50, 60 anos, hoje já não dá mais. Porque você ainda é economicamente ativo, então você só vai se aposentar com o quê? 80, 90? Então a Europa também pensa nisso. Por quê? Porque os idosos eles acabam gerando um custo para o governo. Então há uma necessidade de mudanças, né, para isso. Agora nós vamos trabalhar a distribuição espacial da população. A população europeia está predominantemente urbana, em decorrência do histórico e do amplo desenvolvimento industrial e comercial, principalmente a partir da Revolução Industrial, né? A indústria concentra a população devido à necessidade da sua mão de obra. Então, vocês lembram lá aquele mapinha que eu mostrei da concentração populacional? A distribuição populacional também vai ser parecida. Atualmente, há uma grande desigualdade na distribuição da população europeia, em razão da história econômica, do povoamento das condições naturais bastante diversificada. Ou seja, a população também pensa nisso. Eu vou me localizar aonde existe possibilidade de vivência, e não em qualquer lugar. Tipo, quem é que vai morar na Sibéria? Quem é que vai morar nos montes rurais, né? Em lugares de montanhas, em lugares
frios demais, onde o gelo é intenso. Então, como dá para viver num lugar desse que não dá para cultivar uma planta, uma agricultura, não dá para se desenvolver, né, economicamente. Então, aqui está um mapa da distribuição, né, da população. E vocês podem observar isso, ó, que ela vai se concentrar exatamente naquela área que a gente viu no outro mapa, que é totalmente urbanizada e industrializada. Há um grande vazio demográfico no extremo norte, em região, né, da região subpolar, da temperada, e em áreas de montanha. A região centro-ocidental, que apresenta grande desenvolvimento econômico nas regiões de França, Reino Unido, Alemanha, o norte da Itália, a Bélgica, a Alemanha, a Holanda e Luxemburgo, né, onde a densidade populacional é bastante elevada. Por quê? Porque esses países aqui são os mais industrializados. Então, por serem os mais industrializados, eles vão concentrar uma população maior, mais elevada, né? Uma densidade maior. Bom, gente, nossa aula foi sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, né? Aproveitem. Eu estou lá, pode me chamar no privado, podemos conversar. Acho ótimo quando vocês entram em contato comigo, Carlos, né? Acho bastante interessante. E quero agradecer a atenção de todos. Estou morrendo de saudade. Beijo a todos, tá? Até a próxima. E espero que muito em breve a gente possa estar juntos.